Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um domingo para estudar a nossa escola bíblica online, né? Então, vamos começar hoje com a oração para podermos estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Pai, nesta hora nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado a nossa família, guardado a sociedade, guardado o mundo. Nos ajuda, Senhor, a ser obediente à Tua palavra e confiar mais e mais no Senhor, assim como fez Daniel. Nos dê um dia de paz, de vitória, em nome de Jesus. Amém. E nesta manhã nós vamos estar estudando a lição de número 11, com a classe primários. E o título da nossa lição hoje é Daniel e os leões. E a frase do dia é obediência a Deus em primeiro lugar. Vamos lá repetir para a gente fixar a nossa frase do dia? Obediência a Deus em primeiro lugar. Eu não estou ouvindo vocês, vamos repetir? Obediência a Deus em primeiro lugar. E a memória em ação, está na Bíblia em Atos 5:29. Vamos lá? Atos 5:29, que diz: devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Vamos lá, todos juntos? Devemos antes obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, nós precisamos obedecer a Deus acima de qualquer coisa. E nós iremos aprender isso hoje com Daniel. Daniel era um dos 3 homens mais importantes da corte do rei Dário, E os 3 ajudavam o rei Dário a governar aquele país. Mas Daniel, ele era o mais preferido, o mais amado do rei, porque Daniel, ele tinha um espírito de Deus na vida dele, ele tinha um espírito de sabedoria, e ele era um homem que tinha compromisso com Deus, que servia a Deus de verdade, por isso ele se destacava entre os outros. Então o rei gostava muito mais de Daniel. Por isso, os outros 3 que trabalhavam com Daniel na corte do rei, ou seja, se fosse hoje, o rei seria o presidente, Daniel e os outros 3 seriam os ministros, Mas eles, ao perceber que o rei, tinha mais afeição a Daniel, gostava mais de Daniel, eles começaram a ter inveja de Daniel. E procurou alguma coisa, começaram a investigar a vida de Daniel, para que pudesse achar alguma coisa de erro para colocar Daniel contra o rei, ou o rei contra Daniel, mas eles não acharam. Eles descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia, não é isso? Então eles, procurando assim, investigando a vida de Daniel, eles acharam somente isso, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E aí eles, pensando nisso, falou: vamos estabelecer uma lei que durante 30 dias ninguém nesse país vai poder orar a outro Deus a não ser ao Deus que o rei e nós servimos. É a única forma de a gente pegar Daniel. E aí eles foram ao rei, levaram a proposta. O rei logo achou uma proposta boa, porque ele não lembrou de Daniel, Então, ele achou uma proposta boa e realmente vamos assinar essa lei que durante 30 dias quem adorar qualquer outro Deus será lançado na cova do leão. E aí o rei pegou, assinou e carimbou com um anel real. E todas as vezes que um rei assinava um decreto com um anel real, essa lei tinha que ser cumprida. Nada mais poderia revogar ou fazer voltar atrás a palavra do rei. Hoje nós temos leis,
que pode, de qualquer forma, a gente estar recorrendo a alguma decisão judicial ou até presidencial. Mas naquele tempo não existia isso. Quando o rei assinava com o anel real, nada mais poderia voltar atrás da palavra daquele rei. E quando Daniel soube desse decreto, Daniel não se abalou, não ficou triste, ele foi para a casa dele, né? Porque a casa dele tinha 2 janelas para o lado de Jerusalém, que era a cidade natal de Daniel. E Daniel voltou a orar. Ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite, e ele continuou orando. E os amigos dele aqui, ó, que trabalhavam com ele, que arquitetou o mal contra ele, ficou, ó, observando se ele realmente ia fazer isso. E ele fez, continuou orando 3 vezes ao dia, né? Aí ele fazia isso 3 vezes ao dia. Deus quer também que você, assim como Daniel, faça a vontade de Deus acima dos homens. Aqueles homens invejosos foram espiar Daniel e viram que ele estava orando a Deus. Imediatamente correram e foram contar ao rei. E o rei ficou muito triste porque ele não lembrou que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E se ele lembrasse, ele não ia assinar aquele decreto. Mas o rei, então, né, obedecendo a lei, que não poderia desobedecer, ele falou a Daniel: Daniel, Deus que você serve continuamente, ele te livrará. E o rei, né, ficou muito triste e Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei passou a noite toda acordado, né, tentando fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Mas quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o anjo do Senhor já estava lá e acalmou os leões, e Daniel não foi comido pelos leões. Por quê? Porque Deus viu a intenção do coração de Daniel, que Daniel não tinha feito mal algum a ninguém, nem ao rei. E Daniel não se prostou a uma posição inimiga para impedir ele de servir a Deus. Ele continuou servindo a Deus e por isso Deus o livrou. Deus não impediu Daniel de estar na cova, mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. E pela manhã, bem cedinho, o rei não dormiu a noite toda, e de manhã, bem cedinho, ele correu e foi lá na porta da cova dos leões e gritou, bem triste, Daniel, Daniel, porque ele achou que Daniel estava morto. E Daniel respondeu, viva meu rei! E o rei ficou muito feliz, porque ouviu a voz de Daniel, e Daniel disse, o meu Deus mandou o seu anjo, né? E contou Daniel ao rei, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque eu nunca desobedeci meu Deus, nem cometi crime algum contra o rei. Mas que depressa o rei mandou tirar Daniel, né, da cova dos leões, porque ele viu que Daniel foi vítima de uma armadilha, né? Então, aqueles homens que fizeram o decreto para que Daniel fosse morto pelos leões, o rei mandou pegar aqueles homens, os filhos deles e suas mulheres, e lançou na mesma cova que Daniel estava. E antes dos corpos chegar ao fim da cova, os leões já tinham comido todos, né? Então, não adianta o inimigo lutar contra a vida dos servos do Senhor, daqueles que obedecem a Deus acima de qualquer coisa, porque Deus sempre vai nos livrar. E Deus, Ele irá nos vingar. Não precisa nós nos vingar, mas o próprio Deus, Ele nos vingará. Então, Daniel deixa para nós essa lição, que nós precisamos adorar a Deus, que nós precisamos servir a Deus acima de qualquer coisa. E hoje, no segundo domingo de setembro, né, nós comemoramos o Dia Nacional de Missões. Aqui no Brasil,
né, a Assembleia de Deus nasceu de 2 missionários, né, o trabalho de 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Narvingre, que em 1910 chegaram ao país. Por isso, o espírito missionário faz parte da essência dessa igreja. No segundo domingo de setembro, essa essência é celebrada, pois se comemora o Dia Nacional de Missões. Então, viva aos missionários, né, que se abdicou da sua vida e veio a essa terra chamada Brasil para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, missões está no coração de Deus e missões está no seu coração. Como é que se faz missão? Né? Orando, contribuindo, indo, né? E também com a igreja, ou seja, a gente pode contribuir com as nossas ofertas, a gente faz missão contribuindo com oferta, a gente faz missão orando também, e a gente faz missão indo. Quem é que faz missão indo? Os missionários que saem da sua terra e vai para outra terra pregar a palavra de Deus em todo o país. Então, crianças, vamos também ser pequenos missionários. E na nossa caixa de EBF, no mês passado, no mês de julho, nós entregamos para vocês esse plano de ação evangelístico. Vocês vão pegar esse plano de ação, né? Aqui, ó, a nossa missão dessa semana. Você vai pegar o plano de ação, colocar aqui o nome de 7 pessoas, 7 amiguinhos ou pessoas da sua família e vai orar por elas nessa semana. Então, a nossa missão essa semana, nós vamos imitar Daniel. Nós vamos orar 3 vezes ao dia, né? Nós vamos estar orando ao levantar, no almoço e no deitar. Ou pode ser em qualquer outro horário que vocês escolherem. O motivo da nossa oração essa semana vai ser, primeiro, orar por mim, segundo, por minha família, terceiro, pelos meus colegas, familiares e os que não são crentes. E aí você vai pegar o nome dos seus colegas e familiares e botar nesse plano aqui para estar orando durante toda a semana, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abraço da professora Laudiceia.